Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Coisas para Miúdos. Hoje temos aqui uma pessoa diferente, vamos ter aqui uma nova jornada daquilo que é o Coisas para Miúdos. Eu sou a Natália Marques e tenho aqui comigo Beatriz Simões Mota. E hoje vamos falar de um jogo que me é muito querido, por uma razão muito simples, que é, eu sou a autora deste jogo, aqui com a editora Ideias com História. E a Beatriz também tem estado aqui um bocadinho a trabalhar comigo à volta deste jogo, em que nós também estamos aqui com algumas novidades que eventualmente sairão. Vou-vos já dizer, para deixar aqui alguma curiosidade para vocês continuarem a ver o vídeo, este jogo já tem sido aplicado em vários contextos e vou falar muito rapidamente de todos e acho que vocês vão perceber o valor que este jogo tem. Ele nasce da necessidade, portanto foi por ter a necessidade de ter aqui um material diferenciado nas sessões que eu acabei por criar este jogo. Qual é que tem sido a tua experiência nas sessões? Maravilhosa. Me deste à parte. Mas de facto, termos 22 sentimentos dá-nos aqui um leque enorme, começando logo por aí. Conseguimos trabalhar sentimentos mais elaborados, aqui mais com os adolescentes ou com crianças aqui com uma maturidade emocional, uma literacia emocional mais desenvolvida, mas também com as crianças mais pequeninas, emoções mais básicas, como o medo, a raiva, a tristeza. Mas uma das minhas grandes experiências e que tem sido interessante é, por exemplo, a nível da frustração, que é um sentimento que os mais crescidos já têm aqui algum conhecimento, mas os mais novos não. Certo. E conseguem, e identificam frustração, mas depois dizem, mas isso é o quê? Exatamente. E eu vou explicando aqui, até utilizando as outras cartas, que é um bocadinho a junção da raiva com a tristeza, e eles, ok, já sei, já percebi, e acabam por ganhar aqui mais vocabulário. Sim, exatamente. E ter aqui uma nova noção de outros sentimentos. Exatamente, olha, agora estavas a falar do vocabulário, uma das palavras que eu fiz questão que estivesse é a palavra estima, que é uma palavra Sim. que eles até conhecem a palavra autoestima e têm noção do conceito, mas quando se põe só estima eles não sabem. Não. E então isto também está construído de forma que se possa aumentar o vocabulário a nível da literacia emocional. E outra coisa, estavas a falar de adolescentes, o jogo foi mesmo construído de maneira que pudesse ser dividido, portanto são 22 sentimentos, mas se jogarmos os 22 torna-se extremamente longo e torna-se difícil. Pronto, mas a ideia era mesmo podermos escolher de acordo com aquilo que é o nosso objetivo terapêutico ou consoante a idade, porque uma das coisas que eu sinto muito é a falta de materiais que sejam para adolescentes, até porque eles são um público muito difícil de agradar, porque estão aqui no mix ainda não serem maduros, mas já são maduros, portanto este jogo, aliás, este jogo foi pensado nessa ótica. O próprio desenho foi feito de maneira a que ele não fosse infantilizado, porque os adolescentes tinham que se identificar. Sim, e identificam, corre sim. Mas falando nos adolescentes, um bom exemplo é, por exemplo, a humilhação, em que um dos objetivos deste jogo é eles fazerem peixinho e partilharem um momento em que sentiram este sentimento, ou em caso não tenha acontecido, já tenham visto alguém experienciá-lo. E nos adolescentes, se tu estivesses diretamente a ter uma conversa com eles sobre humilhação, eles provavelmente poderiam não partilhar contigo, e muitas vezes quando sai a carta, eles partilham. Exatamente. E sentem-se confortáveis. Exatamente. A humilhação aqui no peixinho dos sentimentos foi mesmo porque é um sentimento que é muito típico na adolescência, mas que não é tão falado e que não é tão verbalizado, assim como a incompreensão, não sei se está aqui, se há alguns, mas a incompreensão é igual. O peixinho dos sentimentos, também explicando aqui a forma como é jogado e também é por isso que ele é muito simples. O jogo típico, o jogo do peixinho das cartas, é uma coisa que muitas vezes os mais novos já sabem jogar porque em contextos de grupo, etc., já aprenderam a jogar. E essa é uma das primeiras coisas que eles gostam. É um jogo simples, exatamente. As regras são simples e como já conhecem o jogo, está bem, pode ser. Sim. Depois percebem que ali pelo meio têm que nomear situações, mas é do género, está bem, não faz mal. Exatamente. Aceitam. E lá está. É simples, mesmo que não saibam, é simples de explicar e é um jogo que, uma vez que tem regras, independentemente da criança querer ou não falar sobre emoções, porque depois também temos isto, que é há miúdos que não são espontâneos a falar sobre isso, nós perguntamos, nós tentamos explorar e eles nada.
Mas como é uma regra do jogo, então para crianças tem aqui um perfil até mais rígido e mais justo, e eles acabam por ter que falar. E às vezes não elaboram muito. Isso não é preciso eles elaborarem muito. O que interessa é que esta pequena semente se vai enfiando na cabeça e que eles vão tendo esta capacidade de falar. Até que é muito giro o que estás a dizer, porque mesmo miúdos desse tipo, é interessante, pelo menos aqui na parte da psicologia, nós fazermos este jogo numas primeiras sessões e depois, ao longo do acompanhamento, mais tarde, vir a repetir com os mesmos sentimentos ou não. Para perceber a evolução, não é? Para perceber a evolução, porque muitas vezes eles já aderem melhor e por mais que sejam rígidos, acabam por partilhar mais situações e estarem mais confortáveis para... Sim, quase que dá para fazermos uma avaliação. Sim. No sentido de perceber qual é que é a evolução já do aumento do vocabulário emocional. E outra coisa que tu dizias, e que também tem sido um grande objetivo deste jogo, é o facto de ele ajudar a estabelecer a relação terapêutica. Porquê? Porque a ideia disto, e este vídeo, nós estamos a esquecer de algumas partes no sentido de estarmos a explicar como é que efetivamente isto funciona, ou qual é o momento efetivamente que funciona. Mas deixo-vos aqui que é o quê? Quando nós fazemos peixinho, temos que contar uma situação em que nos sentimos daquela maneira. E é nesse bocadinho que nós então fazemos a magia. Mas aqui relativamente à relação terapêutica, aquilo que acontece é que nós também partilhamos aquilo que é nosso. Pode ser filtrado, pode ser inventado, mas não recomendo que seja uma invenção muito grande, porque eles percebem quando não é genuíno. Portanto, aquilo que eu às vezes faço é, quando situações que já me aconteceram, mas eu filtro ou altero ligeiramente, que é para também não dar muito do meu lado pessoal, mas gosto e sei que faz toda a diferença quando nós somos genuínos. E nessa altura, eles acabam por perceber, ok, se a psicóloga, se esta adulta que está aqui à minha frente tem estas fragilidades também, então não faz mal eu assumir estas fragilidades. Sim, uma coisa que eu costumo fazer muito e faz com que eles se identifiquem ainda mais é, não, filtrado, mas por vezes partilhar situações que me aconteceram, mas com a idade deles. Exatamente. E eles sentem-se completamente compreendidos. Exatamente. E por vezes questionam, mas isso aconteceu-te mesmo? E eu sim. Porque acontece, também me aconteceu na tua idade, e depois quando partilho aqui momentos mais já na idade adulta, muito o sentimento de validar que os adultos também se sentem assim. Exatamente. Mesmo, por exemplo, a incompreensão. É muito mais comum as crianças sentirem-se incompreendidas e os jovens, mas às vezes eu explico-lhes, dou um exemplo meu em adulto e digo-lhes, às vezes os adultos também se sentem incompreendidos. Exatamente. E às vezes até saca aqui de umas gargalhadas, sim. Porque às vezes no constrangimento eu até digo, olha, uma vez saí da casa de banho, vinha com papel higiênico colado ao pé e andei pelo Colombo com papel higiênico colado e portanto sacamos aqui de uma gargalhada que ajuda a atenuar qualquer tensão que possa estar a haver. Isto é uma história verídica, portanto, mas também lá está, não implica grande coisa da minha vida pessoal, e, portanto, mas eles também percebem pela minha maneira de contar que estou a ser genuína. E quebra o gelo aqui, principalmente no início do acompanhamento. Exatamente. Outra coisa que tem sido muito interessante é estas cartas. Muitas vezes as famílias pedem-nos para nós entregarmos algum tipo de estratégias, algum tipo de material que seja útil nas dinâmicas familiares para ajudar a lidar com as problemáticas apresentadas. E temos tido aqui um feedback maravilhoso das famílias que nos dizem mesmo que lá em casa, até o pai, por exemplo, que não falava sobre emoções, começou a partilhar. Portanto, começaram a conhecer-se mais uns aos outros, a criança também começa a confiar mais, a criança e o adolescente, passam a confiar mais também naqueles adultos que já são por serem família, por serem os cuidadores, já tem aqui uma relação de intimidade, mas que aumenta porque passa a haver uma partilha em todos os sentidos e assim eles já não se sentem só eles a serem expostos ou comprometidos nas partilhas que fazem. E muitas vezes eles até ficam admirados e impressionados com algumas partilhas que os pais fazem. Um bocadinho como acontece com a psicóloga. Mas tu viveste mesmo isso aconteceu mesmo contigo. Exatamente. É incrível. Sim. Também temos aplicado isto em grupo, como tem 22 sentimentos, nós conseguimos aplicar isto, sugiro que sejam grupos divididos e não um grupo grande, porque depois torna-se muito maçador para quem está à espera de ser a sua vez de jogar, mas temos tido a oportunidade de fazer isto em grupo, portanto, para quem está em contexto escolar ou ATL, ou o que quer que seja, também é uma boa oportunidade. E dá para aplicar em grupo de duas formas, portanto, quando são mais novos,
como jogo da memória, em que se... Exatamente, é uma das alternativas. Sim, em que apenas ficamos com 2 cartas de cada Exatamente. sentimento. Ou então, quando são mais crescidos, aí sim, como peixinho, e é interessante fazer grupos pequeninos para eles também se sentirem confortáveis Sim. em fazer esta partida. Sim, quando dizes pequeninos, aqui até, imaginem, o jogo do peixinho, para uma criança de 4 anos, é demasiado complexo para ela compreender as regras. Mas lá está, 4, 5 anos podemos adaptar para o jogo da memória. E há outra coisa, que é, para crianças com 6 anos, que já começam a aprender a ler, mas ainda não sabem exatamente ler nem todas as palavras, não é? A palavra frustração é uma palavra difícil deles articularem quando não conhecem. Mas o que nós fazemos é, eles conseguem, deixa-me só aqui uma imagem que tenha um desenho maior, portanto, eles conseguem perceber pelo desenho qual é que é a emoção. Mesmo que não entendam, eles conseguem mostrar a carta para dizer qual é a carta que eles estão a pedir. Portanto, isto está super simplificado. Sim. E há outra coisa, que também foi uma experiência muito interessante que eu tive, numa escola em que há multiculturalidade, portanto há miúdos de todas as nacionalidades. Fomos convidados para fazer um ateliê com o jogo e muitos deles nem inglês sabiam, portanto as cartas estão em inglês e em português, portanto até com um teste de colégios que sejam bilíngues, que isto é muito interessante, mas neste caso os miúdos nem inglês sabiam falar, mas eles puderam identificar as imagens, portanto como se faz a semelhança dos mais pequeninos, que ainda não sabem ler, eles conseguiram jogar à mesma e até foi muito bonito porque depois tinham outros meninos que até sabiam a língua deles. E então ajudavam a traduzir. E eles foram assim aprendendo as palavras em português relativamente às emoções. Portanto, tem sido... E posso ainda vos contar mais uma, que esta para mim foi delicioso, que foi à noite, num contexto em que eram só adultos, e por brincadeira decidiram fazer este jogo. Acabou por ser um momento em que uma das pessoas que estava assim mais frágil falou, portanto tornou-se uma noite muito, muito gira, mas são de adultos em que se jogou isto. Pronto, apesar de não ser o público-alvo, lá está, como as imagens também permitem, não se sentem inferiorizados porque as imagens não vão nesse sentido, eles puderam jogar e identificar-se. Pronto. Queres acrescentar alguma coisa? Só aqui a parte que estavas a dizer do inglês, por exemplo, acaba por ser uma mais-valia neste sentido de escolas bilíngues, mas também quando eles estão a aprender inglês, por curiosidade, eles acabam muitas vezes por ler em inglês do que em português, para se sentirem mais corajosos e mais confortáveis. E é interessante, porque, por exemplo, aqui numa turma de 3º, 4º ano, como eles estão ali no início da aprendizagem do inglês, consoante aqui os colégios, obviamente, mas têm curiosidade. Então, leio em português, ok, amizade, mas como é que se diz amizade em inglês? Exatamente. Porque a tristeza, a raiva já vão sabendo, aqui também devido a outros filmes e a outra literacia. Friendship. Sim. E é interessante. Sim. E penso que é uma das grandes mais-valias deste jogo. Aliás, inclusive, quando ele esteve na Feira do Livro, tivemos muitos turistas a comprar e a estar interessados porque efetivamente tinha aquilo em inglês. Exatamente. Sim. Como é pequeno, é fácil de ir nas nossas malas. Sim. Portanto, isto também para alguns psicólogos às vezes é uma questão, porque os jogos grandes acabam por ser mais difíceis de transportar. Este vem aqui neste saquinho. Este é o tamanho, portanto, podem ver o tamanho da minha mão, temos aqui umas cartinhas assim e, portanto, facilmente enfiam na mala. E como é muito grande, em termos de quantidade de sentimentos, vocês podem usar em diferentes sessões, modificando aqui as emoções e passam por todas. Claro que, se calhar, paixão não é numa ótica de, com os mais pequeninos, vocês explorarem o que é que se está a passar na vida deles relativamente àquela emoção, mas isso não invalida de pegarem nisto e de explorar este sentimento, até porque se pode mudar para outra vertente, que é, estou apaixonada, não é tão apaixonada, mas é tipo, adoro o meu peluche, portanto é uma espécie de paixão. E nós podemos explicar este tipo de e paixão pode não ser o melhor, mas por exemplo temos a estima, e a estima mesmo para os mais pequeninos, aliás, o boneco, o desenho da estima é muito giro, porque tem um peluchinho. É ela a cozer o peluchinho, exatamente, eles muitas vezes identificam-se com a boneca que está no desenho. Exatamente. É muito giro por ser o peluchinho. Isto mesmo da identificação, portanto, este tem uma caixa de uma PS5 ou de um... Sim. Pronto, acho que é uma PS5. Portanto, eles identificam-se também com isto.
temos aqui temas, está aqui a estima, olha. Está aqui o ursinho a ser cozido, portanto ela mostra a estima que tem por ele em que está a cozê-lo, portanto é fácil de explicar isto. E a gentileza também é um bom exemplo, porque como tem o gatinho, eles muitas vezes associam ser gentis a tratar bem dos animais, a tratar bem das pessoas. Exatamente. As imagens estão fantásticas. Estão. E tenho a agradecer à autora, depois deixo-vos aqui na descrição qual é o nome dela e para poderem também pesquisar mais sobre ela. Portanto, fez aqui um trabalho fantástico. Portanto, é isto. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, dúvida, questão, alguma partilha que queiram fazer, se vocês já experimentaram, eu gostava imenso de saber feedbacks, portanto, convido-vos a fazer comentários, a mandar e-mail, ir ao Instagram, o que vocês quiserem. E se não conhecem, pesquisem, vejam mais e obrigada por terem estado desse lado. E obrigada, Beatriz. Obrigada eu.